noite. Nós estamos aqui para dar continuidade no estudo sobre as 7 camadas da identidade, baseada no livro do Pablo Marçal, né? Então, nós estudamos já a camada 1, que nós vimos que é o projeto de Deus. Qual é a primeira camada da nossa identidade? É o projeto de Deus, que Deus nos fez único. A segunda camada é a autoimagem. O que é a autoimagem? A autoimagem nós precisamos ressignificar. É o jeito como as pessoas nos veem, né, certo? O autoconhecimento é aquela camada que nós precisamos pular para dentro e mergulhar para dentro de nós mesmos. Então, no autoconhecimento não tem ninguém falando, só tem alguém fazendo. Quem é esse alguém? Sou eu mesmo. É você pular para dentro de você mesmo, descobrir quem você é, como? Agindo, se movendo, avançando para que esse autoconhecimento aconteça. Você não vai descobrir quem você é, né? Não adianta alguém falar quem você mesmo tem que descobrir quem é você. Então, no autoconhecimento, você tem que pular para dentro de você, e muitas vezes isso vai ser difícil, porque você vai ter que encarar determinadas situações, né? Realidades que vão ser difíceis, mas é só quando a gente enfrenta a verdade que a gente supera, que a gente cresce. Tá certo? Bom, então, o que é a quarta camada? Hoje nós vamos ver a quarta e a quinta camada. Então, a quarta camada, ela é a que eles chamam que é quociente intelectual. O que é? É onde habita o nosso raciocínio, as nossas tomadas de decisões, a nossa razão, tá certo? É a nossa capacidade intelectual que determina as nossas tomadas de decisões, as escolhas que nós vamos fazer, que vai nos impulsionar para tomar as atitudes necessárias para destravar a vida, né, e deixar o rio da nossa vida fluir. Então, para que a gente possa destravar esse nosso raciocínio, né, o raciocínio lógico, nós podemos muitas vezes fazer perguntas acerca daquilo que nós estamos, das situações que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Então, essa quarta camada da identidade, que é a tomada de decisão, que é o nosso corpo, por quê? O nosso cérebro, ele faz parte do nosso corpo, tá certo? Então, essa quarta camada, que é o quociente intelectual, ela é o nosso corpo, responsável pela tomada de decisão. Então, por que eu falo de pergunta? Sempre que Jesus ele promovia as perguntas, ele sempre, quando alguém fazia o questionamento com ele devolvia contra pergunta, né? Para quê? Para destravar o raciocínio da pessoa. Então, faça uso de perguntas para você destravar o seu raciocínio, desenvolver o seu raciocínio. A quarta camada, que é a do raciocínio, ela só pode ser rompida quando nós treinamos o nosso cérebro. Então, o que acontece? Como o cérebro faz parte do nosso corpo, o nosso cérebro é uma máquina, né, que nós precisamos usar, embora, como ele faz parte do nosso corpo, o nosso cérebro sempre vai nos conduzir para quê? Para o pecado, né? Porque ele faz parte da nossa carne, da fraqueza da nossa carne. Isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro, né, as nossas tomadas de decisões, nosso raciocínio, ele faz parte do quê? Do lado esquerdo do nosso cérebro. Então, a parte de tomada de decisão, ela vai depender do nosso raciocínio e vai estar no viés que eles falam, viés cognitivo, que é do lado esquerdo do nosso cérebro, que é o raciocínio. Então, o raciocínio, ele sempre vai pender para quê? Para o lado esquerdo, que é o quê? A razão. Então, lembra aqui, a razão. Então, o raciocínio, que é o nosso cérebro, ele sempre vai pender para a razão. Tá ok? E as coisas espirituais, que são as nossas emoções, a nossa alma, elas estão aonde? No nosso lado direito. Então, o cérebro, que faz parte do nosso corpo,
o nosso raciocínio, ele vai para o lado esquerdo, que é o uso da razão. E as nossas emoções, a nossa alma, o nosso espírito, eles ativam, eles estão aonde? No nosso lado direito do cérebro, que é a nossa emoção. Em Eclesiastes 10, 2, a palavra de Deus diz assim: o coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. Então, isso quer dizer que se a gente andar agindo somente pela razão, nós seremos o quê? Nós seremos tolos, tá certo? Por quê? Porque o coração do sábio, ele inclina para a direita, que é onde está a emoção, onde está a nossa alma, onde está o nosso espírito. Então, se você ficar agindo muito assim com a sua razão, com o seu raciocínio, você é uma pessoa tola. Porque para desbloquear, e como que a gente faz para desbloquear essa quarta camada, né? Que é o nosso quociente intelectual, que é a tomada de decisão. Nós precisamos, temos que colocar os dois lados do cérebro, o direito e o esquerdo, para aprimorar a nossa tomada de decisão. Então, muitas vezes, quando você tiver que tomar alguma decisão, nós vamos ter que não deixar com que o nosso corpo assuma o controle, né? Não assumimos, não usemos a razão para tomar decisões. Porque nós sabemos o quê? Que o nosso corpo, né, que é a nossa carne, ele sempre vai tender para o pecado, sempre vai tender para o menor esforço, porque ele também quer guardar energia, ele vai sempre querer te manter na zona de conforto. Ele nunca vai querer se colocar numa situação de conflito, né, de tirar do conforto. E toda a experiência que nós passamos, isso tira a gente, né, de uma zona de conforto. Então, nós precisamos decidir sempre tentar usar o lado direito, que é o lado da o quê? Da emoção. E muitas vezes, quando a gente usar o lado da emoção, vai parecer que a gente está louco, né? Que a gente está insano. Lembra, por exemplo, quando Jesus ele ensinou que a gente não deve reagir às ofensas das pessoas, que a gente tem que amar o nosso inimigo. Se alguém bater na nossa face, a gente tem que oferecer a outra face, né? Isso é o quê? É o uso da razão ou da emoção? O que você acha, Gê? Porque se a gente for usar o lado da razão, do raciocínio, o que a gente vai fazer? Se alguém te der um tapa, você vai devolver na mesma hora com outro tapa. Se alguém te xingar, você vai revidar, tá certo? Se você agir com o lado racional do seu cérebro, você não vai levar desaforo para casa, vai ser sempre uma pessoa racional, vai devolver, né, sempre o troco, vai bater de volta. E a palavra de Deus diz que ter sabedoria é a gente usar o lado direito, que é o lado da nossa emoção, né? Então, e sempre vai ter esse conflito, porque o nosso corpo vai tender a usar a razão e as coisas mais fáceis para poupar energia, para o pecado, para satisfazer a carne. E a emoção, e o lado direito, né, que é a tomada de decisão com base na emoção, espírito e alma, é mais difícil de você usar. Então, você vai ter que confrontar. E aí, ele emenda com a quinta camada. O que é a quinta camada? A quinta camada, ela é o quociente emocional, que é a sua alma. Então, o que é a alma, né? A nossa alma, a alma é onde habita o quê? A nossa mente, a vontade e a emoção. Tá certo? E o diabo, ele sempre vai tentar fazer com que você peque no seu corpo. Tá? Então, o diabo, ele vem para nos tentar, para fazer aquilo que o nosso corpo está pedindo, aquilo que a nossa carne está pedindo. Mas, na maioria das vezes, que nós caímos ali na tentação do corpo, não é isso? Na tentação da carne.
É fácil, né, cair na tentação da carne. Se você não tem uma mente forte, né? Se você não trabalha a sua alma, não está conectada com o espírito, você acaba pecando mais facilmente, tá certo? Só que quando a gente resiste à tentação do nosso corpo, então você está lá forte, você tem uma mente que governa sobre as vontades do seu corpo. Aí o diabo lá te tentou, ele vai ver que você não cedeu à tentação da carne, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai atacar a sua alma. Ele vai atacar a sua alma porque a sua alma é o seu autogoverno. Então, quem é que governa? Quem é que tem que governar sobre o seu corpo? É o seu corpo ou é a alma? Quem você acha que tem que estar no governo da sua vida? O corpo ou a alma? Exatamente. Então, quando nós conseguimos governar sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, né? Nós dificilmente o diabo ele vai nos derrubar, tá certo? E se nós formos aprovados, se nós tivermos um autogoverno sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção, o diabo ele vai atacar onde? O lado espiritual. Então, se você está forte no corpo, você tem uma mente, uma alma que governa sobre o seu corpo, você não vai ceder, né, às necessidades do seu corpo, do lado racional. Você sempre vai governar com a sua alma. Aí o diabo não vai conseguir te derrubar no corpo. Aí ele vai te atacar na alma, no governo da sua vida. Se você também resistir, ele vai começar a te atacar aonde? No espírito. O que é o espírito? O espírito, ele é onde? Onde nós nos relacionamos com Deus, né? O consciente espiritual é onde nós nos relacionamos com Deus. Olá, Maria, tá entrando aí, já estamos quase no final, mas acompanha aí, tá bom? Então, o nosso consciente espiritual, que é o espírito, é onde nós nos conectamos com Deus. Então, se você está forte no corpo, está forte na alma, aí o diabo ele viu que ele não conseguiu te vencer no corpo, né? Viu que você não conseguiu convencer no seu autogoverno, que você tem uma mente, uma alma, né? Uma mente, a vontade e a emoção controlada, tá certo? Não pelo seu corpo, mas pela sua alma. Aí ele vai tentar atacar aonde? No seu espírito, que é o seu relacionamento com Deus, é o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Então sempre o diabo vai tentar interferir, nos fazer desviar dos planos de Deus para a nossa vida, né? E Deus, ele tem um plano para cada um de nós, porque nós não nascemos por acaso, nem por acidente. Ele há um propósito para cada um de nós. Ele há um propósito para a minha vida, para a sua vida. E quando Jesus ele foi tentado lá no deserto, o que o diabo primeiro ofereceu para ele? Alguém lembra? O diabo ele ofereceu pão, né? Então o pão para o quê? Para satisfazer a vontade da carne. Aí Jesus foi lá e resistiu. Né? Com certeza Jesus estava com fome, né? 40 dias no deserto sem comer. Vocês acham que o corpo dele, porque estava lá como homem, né? Vocês acham que ele estava com fome? Com certeza. Mas ele resistiu no corpo, ele resistiu no seu corpo, tá certo? Aí, como ele resistiu no seu corpo, o diabo, ele foi atacar o quê? Ele apelou para o lado da alma dele, né? E perguntou: por que você não pula deste penhasco? E aí Jesus, novamente, né, lembrou das escrituras e repudiou o diabo, tá certo? Então, quem tem governo da sua vida, da sua mente, da sua alma, vai sempre se lembrar, né, da palavra de Deus para resistir
resistir no quê? No nosso corpo, porque a vencer, né, as ciladas de Satanás, as ciladas dessa vida, e principalmente a fraqueza do nosso corpo, da nossa carne, a fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, tá certo? Fortalecer as nossas vontades, as nossas emoções, equilibrar o lado racional com o lado emocional. E aí, fazendo do quê? Porque a palavra, ele é o nosso manual de vida, tá certo? Ele, lá, aqui na palavra de Deus, tem tudo que nós precisamos para saber conduzir a nossa vida, tá certo? Então, a nossa alma, ela é dividida em mente, vontade e emoções, tá certo? E das três, a mente é quem exerce o governo da sua vida. Então, lembra disso, do autogoverno. Você precisa governar o seu corpo através da sua alma. Então, por exemplo, muita gente tem dificuldade de fazer exercício físico, né? De deixar de ter uma alimentação saudável. Mas por quê? Porque é bem ali a vontade do nosso corpo. O nosso corpo, ele sempre vai querer gastar menos energia, porque ele quer poupar, ele sempre vai pensar como que ele quer sobreviver, então ele não vai querer expor o seu corpo. Ele vai apelar para as coisas materiais, né, das coisas carnais. Então ele vai ficar com preguiça. Ah, não tô com preguiça, não vou estar aqui gastando, não vou gastar energia. Ou vai criticar, não, eu mereço aquele doce, aquele pudim. Ah, só hoje eu vou quebrar a minha dieta. Então você vai se auto-sabotar, tá certo? Então, lembra sempre, quem é que está no governo do seu corpo? Ali não vai querer levantar cedo, não vai querer levantar da cama, vai querer ficar lá até tarde da noite, da manhã, né? Ficar lá deitado na cama, gostoso, enquanto a sua mente está lá, não, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer as coisas que eu determinei para a minha vida que eu vou fazer, tá certo? Então, quem tem que governar o seu corpo você precisa governar o seu corpo através da sua alma, tá certo? Lembra disso, governo é domínio. Então, para você prosperar, você tem que partir para o conflito, né? O conflito é aquela briga da alma com o corpo e não ficar com medo, tá certo? Querer determinar que a sua mente é que governa sobre o seu corpo. Então, sua mente tem que ser mais forte do que o seu corpo. Então, quando você determinar fazer algo que você sabe que aquilo te faz bem, que aquilo vai te trazer um bem-estar, saúde, vai te trazer resultados. Quando você começar a sentir a preguiça, seu corpo querer jogar contra você, fortaleça a sua mente. Tenha uma mente, tá certo? Um autogoverno e domine sobre a vontade do seu corpo. Lembrando lá de Jesus, né? Jesus, ele sempre lançava a mão da palavra para combater as suas fraquezas, para combater as tentações. E aí, para terminar aqui, né, que nós vemos que Jesus aqui, ele venceu o diabo no corpo, na alma. Então, depois que ele venceu o diabo no corpo e na alma, ele foi tentado no espírito. E assim também não é diferente com a gente, tá certo? Mas assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer, porque ele deixou a instrução. Ele é a nossa maior referência, né, de como enfrentar essas coisas. E aqui nós terminamos de, então, explicar sobre essa quarta e quinta camada, que aí vem completar as camadas da nossa identidade. Tá ok? Faz sentido para vocês que estão aí, que estão ouvindo? Estou aqui no Google Meet com as irmãs da igreja e estou aqui no Instagram com algumas pessoas também. Faz sentido para vocês? Então, completando, né, as 7 camadas da identidade, o projeto de Deus, a autoimagem, o autoconhecimento, e hoje nós vimos, então... Ai, meu Deus, vai acabar a bateria do meu computador. Nós vimos aqui o quociente emocional e o quociente intelectual. Só um minutinho.